Boa tarde, tudo bem? Hoje, quinta-feira, a nossa aula será de matemática, ok? Peguem o livro na página 51. Página 51 do livro de matemática, aonde nós vamos estudar adição com números naturais. Adição com números naturais. Adição com números naturais. Ok? Página 51 do livro de matemática. O conteúdo é adição com números naturais. As ideias básicas da adição são juntar, reunir e acrescentar. Quando nós fazemos isso, nós utilizamos uma adição, né? Observem aí no livro de vocês essa gravura que tem aí. 5 maçãs mais 3. Juntar. 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8, né? Observem a imagem abaixo. É um aniversário de uma criança, né? Aonde ela reuniu 7 crianças mais 4 adultos. 7 mais 4 é igual a 11. Ele reuniu. Acrescentar. Este menino aí, ó, do livro, ele tem um álbum de figurinhas, né? Então, acrescentar. Ele pegou 3 mais 6. 3 mais 6, 9. Então, adição é juntar, reunir e acrescentar. Vamos ler, junto com a tia Beth, o que diz aí embaixo. Aí no livro de vocês tem um quadro, né? Olha esse quadro bem aqui. Pela manhã, uma padaria produz a seguinte quantidade de pães. Prestem atenção. Tem um quadro aonde nesse quadro ele é dividido em 2 partes. O horário, ok? O horário. E aqui os pães produzidos. Pães produzidos. Aqui tá 5 horas. 5 horas, 6 horas, aqui tá 7 horas e aqui no último tá 8 horas. Embaixo tem 150 pães produzidos, 250, 300
20. Este quadro que eu fiz aqui tem aí no livro de vocês, ok? É um gráfico. Chamamos esse quadrado de gráfico. Neste gráfico tem o horário dos pães e os pães sendo produzidos, né? A quantidade. Bom, diz assim: quantos pães a padaria produz até às 8 horas da manhã? Para responder a essa questão, juntamos as quantidades. Todas as vezes que ao resolver uma situação, juntamos quantidades, usamos a operação adição. Adição está associada às ideias de juntar, reunir e acrescentar. Quando a mamãe vai fazer um bolo, ela não vai adicionando cada ingrediente para depois ela somar e o bolo ser feito, ok? Assim é a nossa adição. Vamos lá para a pergunta. Ele quer saber quantos pães produz a padaria até às 8 da manhã. Você vai pegar este aqui, olha, esta quantidade, tá? Porque, olha, começa às 5 horas da manhã, 6, 7, 8. Encerra a padaria. Das 5 às 6, ele obteve, olha, 5 horas, 150, 6 horas, 250, 7 horas, 300 e às 8 horas, 120. Você vai pegar 150 mais 250, que foi os dois primeiros horários, né? De 5, 150 e de 6, 250. E vai somar. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1 para cá, para a terceira casa. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, nestes dois horários aqui, ó, de 5, deixa eu ver se dá para colocar aqui. No horário de 5 às 6, ele produziu 400 pães. Agora, vamos pegar os outros dois últimos horários. 7 horas, 300, mais 8 horas, 120. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. Então, neste horário de 7 às 8, ele produziu 420 pães. Mas ele quer saber o total de pães. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 400, né, dos dois primeiros horários e juntar com o terceiro e último horário, que deu 420, ó. De 5 às 6, 400. E de 7 às 8, 420 para ver o total. Quanto é 0 mais 0? 0. Quanto é 0 mais 2? 2. 4 mais 4? 8. Então, a resposta da pergunta quantos pães a padaria produziu até às 8 da manhã foi 820 pães. Vocês observaram que nós fomos juntando, pegamos
esta quantidade, juntamos com essa e deu essa quantidade. Depois juntamos essa com essa e deu outra quantidade, né? E juntamos, olha, as 4 quantidades para obter o total. Agora abram o livro na página 52, aonde vocês vão estudar propriedades da adição, tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou apagar o nosso quadro, porque vocês já sabem juntar, né? Juntar, adicionar e acrescentar é a mesma coisa que somar. Agora que vocês já aprenderam, nós vamos aprender outras formas de adicionar, de somar, tá bom? Nós vamos estudar agora na página 52, propriedades da adição. O que é propriedades da adição? São formas diferentes de nós resolvermos a adição, ok? Vamos lá, olha. Propriedades da adição. A primeira propriedade da adição é o fechamento, tá? Fechamento. Aonde, neste fechamento, ele diz assim: a soma de 2 ou mais números naturais é um número natural. Então, em matemática, isso é chamado de propriedade fechamento. Todas as vezes que a soma de 2 números ou mais naturais é um número natural. Então, a soma de 2 ou mais números naturais é um número natural. Todas as vezes que tiver este conceito, é propriedade fechamento. Eu não sei se vocês já observaram, mas fechamento é você fechar, você encaixar alguma coisa perfeitamente. Você pega aí, ó, 12 mais 3, que é igual a 15. Aqui é um número natural, aqui é outro número natural e aqui é um número natural. Então, o que isso quer dizer? Que a soma de 2 números naturais é um número natural. Essa é a nossa primeira propriedade, fechamento. Aí diz assim: pense em um número natural qualquer. Adicione 34 a esse número. Qual é o resultado? Esse resultado também é um número natural. Aí vem agora os fatores da adição, tá bom? Que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque na prova vai vir assim: classifique os fatores da adição. Exemplo, tem um número assim, que está aí no livro de vocês: 190 mais 50.
Observe que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, ok? Aí, aqui, olha, vai ser parcelas, tá? Parcelas. Aqui, soma. 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 Ou total, que é o resultado da adição. Parcelas, ó, parcelas, soma ou total. Esses são os fatores da adição, ok? Vamos passar para a comutativa. Enquanto isso, eu vou apagar o quadro para nós conhecermos a segunda propriedade, que é a comutativa. Na comutativa, ele diz assim, na segunda propriedade, verifique o que acontece quando invertemos as ordens das parcelas. Aí ele deu um exemplo. 26 mais 52. 6 e 2, 8. 5 mais 2, 7. Deu 78. O que ele fez? Ele pegou esse número aqui e jogou para cá, ó, 52, e inverteu esse para cá, 26, e somou. Quanto é 2 mais 6? 8. 5 mais 2? 7. Não deu o mesmo resultado? Eles entraram em um acordo, um comum, né? Uma comunidade. Todo mundo não fica no mesmo objetivo? Então, olha, mesmo ele trocando, deu o mesmo resultado. Então, todas as vezes que você fizer uma soma, mesmo que você troque a ordem dos fatores, não vai alterar o produto. É uma propriedade chamada comutativa. Comutativa. Ó, nossa segunda propriedade é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí tem vários exemplos aí, né? Vamos passar para a página 53. Trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não altera. Em matemática, isso é chamado de propriedade comutativa. Vamos aprender agora a terceira, que é associativa. O que é associar? É relacionar alguma coisa a algo. Fazendo a associação das parcelas, usando o parênteses, é associativa. Veja o que acontece quando associamos as parcelas de modo diferente. Olha como ele fez aí, na associativa. Eu vou apagar para poder explicar melhor para vocês compreenderem, tá bom?
Ele colocou assim, olha. 40 mais 30 mais 90, que é igual a 40 mais 30 mais 90. Olha o que ele fez. Vamos fazer 40 mais 30. Vai dar 70. Mais 90 que sobrou aqui, você vai colocar aqui. 70 mais 90 vai dar 160. E se ele pegar 40 mais 120, também vai dar 160. Ok? Olha, ele foi associando, trocando as ordens, mas mesmo assim deu o mesmo resultado. Ok? Associando-se as parcelas de uma adição de modos diferentes, a soma não altera. Em matemática, isso é chamado de propriedade associativa. E geralmente eles vêm entre parênteses, tá? Ok? Agora vamos conhecer a última propriedade, que é o elemento neutro. Elemento neutro, ele diz o seguinte: agora vamos adicionar o zero. Toda vez que adicionar o zero é elemento neutro, ok? Há um número natural. Eu vou repetir. É a última propriedade. Elemento neutro, que é o zero. Toda vez que tiver o zero, é o elemento neutro. Olha como ele fez. Ele pegou 138 mais 0. 138 mais 0 vai dar 138. Ou 0 mais 138 vai ser igual a 138. Não tem o zero? Então é o elemento neutro. Aí ele diz assim: adicionando zero a qualquer número natural, o resultado é sempre o próprio número natural. Em matemática é chamado de elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. Então, observem que nós estudamos quantas propriedades? 3, né? Qual foi? A comutativa, a associativa e o elemento neutro. Relembrando que fechamento é quando a soma de dois ou mais números naturais, eu vou colocar aqui no quadro, é melhor. Para vocês não esquecerem. As 3 propriedades que nós estudamos hoje. Tá bom? Prestem atenção. Nós estudamos fechamento, não foi? Fechamento, comutativa,
e o elemento neutro, que é o zero. Na comutativa, diz que trocando-se a ordens da parcela de uma adição, a soma não altera. Então, é comutativa. Fechamento, a soma de dois ou mais números naturais é um número natural. Crianças, a nossa aula vai encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, porque eu estou fazendo tudo o que eu posso para nós nos ajudarmos, né? Dentro dessa pandemia aí, infelizmente, as aulas é bem diferente, como se vocês estivessem aqui, né? Que aí vocês têm dúvidas, tiram comigo e é uma interação bem melhor. Mas infelizmente não pode, né? Mas qualquer dúvida, na próxima aula, a gente vai refazer essas questões, tá bom? De propriedade, qual é a diferença de fechamento, de comutativa e de associativa, de elemento neutro, essa salada de frutas aí. Mas não tem dúvida nenhuma, é só você estudar no caderno, aí no livro de vocês, que diz fechamento, a soma de dois ou mais números naturais é um número natural. É só você, mentalizar que todas as vezes que a soma de dois ou mais números naturais for um número natural, é fechamento. E quando for comutativa, a ordem das parcelas não altera o produto, não é? E a associativa é quando tem aquela parcela que eu vou usar. Primeiro eu resolvo uma, depois eu resolvo a outra. E o elemento neutro, o zero, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima aula. Tchau!